Boa tarde, é bom estar de volta. E melhor ainda é manter a confiança de acreditar no potencial de cada um, de tirar proveito de nossas aulas e aprender. Bom, hoje nós vamos trabalhar o assunto relacionado à ordem e classe. Espero que vocês gostem e tirem proveito desse assunto e busquem tirar as dúvidas de vocês. Pois bem, criança, para a nossa aula de hoje, nós resolvemos usar essas fontes de registro de números que nós usamos no dia a dia. Temos aqui o calendário, parte do calendário de 2020, que tem várias informações sobre o número. Nós temos aqui o ano, nós temos a divisão em dias, em semanas, mês, temos datas comemorativas. E é uma fonte de registro que a gente usa constantemente no nosso dia a dia. Mais uma outra fonte de números. Nós temos aqui um código de barra. O número que nós trabalhamos na semana passada, sobre código, né? Esse número aqui representa código. Esses números aqui foram retirados de uma tabela de dados sobre a China, mostrando a extensão territorial e o número de habitantes. Mais uma fonte aqui que mostra a tabela de dados sobre queimadas no Brasil e queimadas no bioma da Amazônia. Temos aqui o número 5, que foi um número que nós tiramos lá do calendário, que ele representa aqui o Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos ver a questão da ordem. Quantas ordens tem esse número? Uma ordem. Outro número aqui que foi retirado do calendário, que está em destaque, que é o dia 11, o dia da data comemorativa, que comemoramos o Corpus Christi. Vamos pela ordem, verificar a quantidade de ordem. Tem uma, duas. Então, o número 11 possui duas ordens. Vamos ver um outro número aqui que nós obtemos por meio do calendário, que é a quantidade de dias que o ano possui. O ano comum, ele possui 365 dias e aproximadamente 6 horas. Mas esse ano 2020 ele é um ano bissexto, que só acontece de 4 em 4 anos. E esse número, como vocês veem aqui, vamos verificar a quantidade de ordem que esse número possui. Uma, duas, três. Possuem 3 ordens. Temos aqui o ano 2020, verificando o número de ordem. Vamos contar. Uma, duas, três, 4. Então, esse número possui 4 ordens. Vamos ver o número que foi retirado daqui do código de barra. Verificar a quantidade de ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número possui 6 ordens. O número que representa a extensão territorial da China. Quantidade de ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outra informação aqui sobre a China é o número de habitantes da China. Vamos verificar a quantidade de ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que nós podemos entender sobre isso aqui? Que cada um desses algarismos aqui, ele representa uma ordem. Se o número só tem um algarismo, ele só tem uma ordem. 2 ordens. 3 ordens. 4 ordens e assim por diante. Agora nós vamos ver sobre o número de classe que cada número possui. As ordens, elas formam as classes. Cada classe ela pode variar de 1 a 3 ordens. Esse número aqui só tem uma ordem. Esse aqui tem 2 e esse aqui tem 3. Todos esses números possuem uma classe. Aqui o 5 só possui uma classe. O 11 só possui uma classe, porque uma classe pode ter até 3. Que é o caso aqui da quantidade de dias que o ano de 2020 possui. Ele possui uma classe. E nós chamamos o número que só tem uma classe, essa classe ela recebe o nome de classe de unidades. Agora vamos ver esse número aqui, ele possui mais de 3 algarismos. E sabendo que uma classe só pode possuir 3 algarismos, esse número aqui, então, ele possui 2 classes. Vamos separar, que é para a gente poder entender e nos ajudar na leitura desse número. Temos aqui, olha, uma classe ela pode ter até 3 algarismos. Se o número
possui mais de 4 algarismos ou mais de 4 ordens, que ele possui 4 ordens, como já expliquei para vocês. Então, ele vai possuir 2 classes. Vamos identificar que classes são. Primeira classe, a gente sempre vai contar da direita para a esquerda. Se você tiver dificuldade de identificar direita e esquerda, você pode dizer lá o final do número. Nós vamos começar a contar do final do número. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 3 ordens. Terminou a classe. E aqui deu início a outra classe. A classe ela pode ter até 3, mas ela pode ter menos de 3 também, que é nesse caso aqui. Vamos ao outro número. São 6 ordens, sabendo que cada ordem contém 3. Então, nós vamos aqui dividir. 1, 2. São 2 classes. Então, ele tem 6 ordens e tem 2 classes. Vamos ao próximo número. Tem mais de 6 números. Aqui só tem 6, 2 classes que tem mais de 6. Então, não vai ser só 2 classes. Vamos dividir aqui. Uma classe, 3, ó. Outra classe, 3, sobrou 9, é outra classe. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Outro número. Aqui, de 3 em 3, lá do final. Primeira classe, segunda classe, terceira classe e 4 classes. Uma coisa que eu observo, conversando com meus alunos e checando o conhecimento que os alunos têm com relação à leitura dos números, eu tenho notado alguma dificuldade dos alunos lerem número com mais de 3 algarismos. Exatamente por essa dificuldade que tem de identificar as classes do número. As classes, eles favorecem a leitura do número. Vamos ver aqui. Primeira classe desse número aqui, ele só tem uma, é a primeira classe. Nós chamamos de classe de unidade. Só tem a classe de unidade aqui, só tem a primeira. Esse aqui só tem uma classe que é de unidade. Já esse aqui, 2 classes, vamos classificar. A primeira classe é a classe das unidades e essa aqui é a classe de milhar. A ordem que tem, ou o número que tem aqui na classe de milhar, vai ser ler 1000, você vai ler 1000. Diz que tem criança que diz, eu só sei ler número menor que 1000, porque às vezes não sabe identificar a classe de milhar. O 2 aqui, ele está na classe de milhar, então eu vou ler o 2 separadamente desse aqui. 2 o quê? 2000. Depois é que eu leio aqui. E 20, o número que tem aqui é 20, então 2020. Vamos ver o outro aqui. Temos a classe de unidade e a classe de milhar. Que número eu tenho aqui na classe de milhar? Eu tenho 123. Eu vou ler o 123, acompanhado da palavra 1000. E depois é que eu leio o outro, 456 unidades. Então, o número que eu tenho aqui, 123.456. Então, o que está na classe de milhar, eu vou ler 1000. Esse aqui possui mais de 2 classes. Então, termina a classe de milhar. Que classe é essa aqui? Vamos lá de novo. Classe de unidade, classe de milhar, que eu vou ler 1000. E se tiver mais uma, vai para a classe de milhões. Então, eu vou ler milhões. Então, que número eu tenho aqui? Eu já sei que essa classe é de milhões, então eu vou ler milhões. 9 milhões. O que eu tenho na classe de milhar? 640. Então, é 640. Na classe de unidade, 11. Então, eu vou ler, a fazer a leitura do número, sabendo que ele tem classe de unidade, de milhar e de milhão. 9 milhões, porque está na classe de milhões, 640 mil e 11. A leitura desse número aqui é feita dessa forma, baseado na classe que ele tem. Classe de milhões, classe de milhar e classe de unidade. Então, 9 milhões, 640 mil e 11. Esse outro aqui, nós já temos mais classes. Quais são? Unidade, milhar, milhão e bilhão. Então, quem está aqui, eu vou ler bilhão. Quem está aqui, eu tenho que saber que a classe de milhão vai ser, ó, o número 338. Eu vou ler 338 milhões. Na classe de milhar, eu vou ler 612. O quê? 1000. 968 unidades. Então,
identificando de novo, unidade, milhar, que eu leio mil, milhão, é claro que eu vou ler milhão, e bilhão, que eu vou ler bilhão. Então, a leitura do número 1.338.612.968. Pois bem, vamos verificar aqui de novo. O número 5 só tem um algarismo ou uma ordem, como nós já falamos. Só tem uma classe. Esses 3 números aqui só possuem uma classe. Quando ele possui só uma classe, ele pode ser representado através só de um algarismo ou uma ordem, de 2 algarismos e de 3. Ele pode ter menos de 3, professora? Pode, que é o caso do 5 e o caso do 11. Já os números com 2 classes, que classe pode ter menos de 2 algarismos? Somente a classe que inicia. As demais classes é obrigado a possuir 3 algarismos. Aqui nós temos o 2. O 2 aqui, que é o 2000, ele está na classe que inicia. Essa classe aqui é obrigatória possuir 3 algarismos. Esse 0 aqui, ele está aqui para completar, porque se eu tirasse o 0, ia ficar 220. Então, ele está aqui só preenchendo essa classe que é obrigatória a possuir 3 algarismos. Aqui nós temos outro número com 2 classes, já possui aqui 6 algarismos, que cada classe pode ter no máximo 3 algarismos. E aqui possui, a que inicia pode ter menos de 3, pode ter 2, pode ter 1 e pode ter 3. Vamos verificar o próximo número aqui. Olha, as classes aqui, a única classe que tem menos de um algarismo é a que está iniciando. Ó. Classe de milhar é obrigada a ter 3 e a classe que encerra o número também é obrigada a ter 3 algarismos. Aqui chegamos à classe dos bilhões. Qual é a classe que possui menos de um algarismo ou de uma ordem? Somente a que inicia o número aqui, que é a classe dos milhões. Essa aqui é obrigatória a possuir 3? É. Que é obrigatória a possuir 3? É. Essa aqui também é obrigada a possuir 3. Vamos observar esse número aqui. Na classe de unidades, nós só temos o 5. Na de milhar, só temos 0. Porque quando não tem ordem na classe, ou algarismo na classe de milhar, a gente preenche com 0. Aqui, o 24 está na classe de milhões. Como ao chegar na classe de milhões, eu tenho que passar pela classe de unidade e pela classe de milhar, eu tive que preencher aqui com 0. Aqui na classe de 24, ou na classe de milhão, nós temos o 24 milhões. Possui menos de 3, porque, como eu já disse, ela pode ter menos de 3. Aqui é obrigado a ter 3 algarismos ou 3 ordens, mas como não tinha, eu tive que colocar o 0 para preencher. Classe de unidade só tinha o 5, então eu tive que preencher aqui com 0, porque essa classe e essa aqui não pode ter menos de 3 algarismos. Como já falei, somente a classe que inicia o número pode ter menos de 3 algarismos. Vamos voltar à questão da ordem. A ordem, existe uma ordenação e existe também uma classificação. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordens. Então, vamos ordenar, começando lá do final do número, voltando para cá. Põe em ordem. Temos aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava ordem. Com relação à classificação, que é a primeira ordem? Unidade, dezena, centena. Classe de milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Classe de milhões, unidade de milhões, dezena de milhões. Não tem a centena, não tem problema. Vamos ver mais esse aqui. Ordenação das ordens, aqui no número 366. Primeira, segunda, terceira. Qual o algarismo da terceira ordem? É o 3 aqui. Qual o da segunda ordem? 6. Qual o da primeira ordem? Esse 6 aqui. Classificação. Unidade, dezena, centena. Vamos ver esse aqui, número 2020. Ordenação, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Classificação, unidade, dezena,
centena. E aqui volta de novo, unidade, mas é de milhar, porque está na classe de milhar. Aqui, ó, o 3 está na classe de milhar. O 3 vai ser unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Aqui, vamos ver mais verificando aqui. Primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Classificação, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aqui, unidade de milhões. Vamos ver o próximo. Classificação, que da primeira ordem ela vai simbolizar aqui a unidade. Dezena, centena. Classe de milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Classe dos milhões, unidade de milhões, dezena de milhões, centena de milhões. E aqui, unidade de bilhões, porque esse número aqui atingiu a classe dos bilhões. Pois bem, essa tabela aqui, ela mostra o prejuízo ambiental por ano. Mostra aqui os números, os prejuízos causados pelas queimadas. São grandes os números, né, crianças? Eu escolhi essa tabela porque nós estamos na Semana do Meio Ambiente e para a gente ter noção dos números aqui sobre esse prejuízo. E os números são altos, só não são maior do que a nossa indignação de ver essa situação acontecendo no nosso país, né? Então vejamos aqui, esse número de queimadas aqui no Brasil, em 2012. O número já está separado aqui, olha, em classe, em duas classes ele está separado aqui por um pontinho. Vamos ver aqui a leitura desse número. Tem classe de milhar, classe de unidades. Quem está na classe de milhar é o número 193. Então, como é que eu vou ler? 193.600. O outro aqui, 2013. Nós temos aqui 115.046. Olha o zero aqui, só preenchendo a classe, que não pode ter menos de 3. Próximo número aqui, classe de milhar. 183.424. Aqui também possui duas classes. 236.066. Olha o zero aqui, de novo, ó, novamente aqui, preenchendo a classe, que não pode ter menos de 3. Temos aqui no próximo, né? 188.044. Aqui mais um número com duas classes, classe de unidade e classe de milhar. Nós temos aqui 275.120. Próximo número, 3 classes. Vocês estão vendo o pontinho separando aqui. Unidade, milhar e milhão. É o que é o total da queimada, juntando o total de todos, fazendo uma soma de todos esses números aqui, obtemos esse aqui. Então, superou a 1 milhão. O 1 aqui está na classe de milhão. Eu vou ler aqui 1.191.000, porque está na classe de milhar, e 300. Vamos ver, queimada na Amazônia. Tamanho dos prejuízos aqui, né? Primeiro número aqui com 2 classes e 5 ordens, né? Classe de milhar, 67.336. Mais um com 2 classes, 48.965. Classe de milhar aqui, ó, 84.350. 114.627. 89.013. Olha o zerinho aqui, ó, completando a classe. Isso aqui, mais um número com 2 classes. 132.296. E o último aqui, 536.587. De olho nessa tabelinha aqui, ó. Vamos ver o que números nós temos aqui, ó. Ele tem 2 classes, ó. Classe de unidade e a classe dos milhares. A primeira classe e a segunda. Classe dos milhares aqui, ó, tá divididinha aqui, ó. 354.179. Vamos observar aqui as ordens. Primeira, a ordenação, olha, o 9 aqui, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem. Como é que nós chamamos, classificamos? O 9, unidades, o 7, dezena, o 1 aqui, centenas, e aqui o 4, unidade de milhar, pois estava na classe dos milhares aqui. O 5,
dezena de milhar. E o 3, centena de milhar. Pois bem, é isso aí, crianças. Eu espero que vocês tenham entendido e o que vocês não entenderam, eu vou estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês no WhatsApp. Fiquem em paz, se cuidem. Tchau!